Olá, meus amigos e minhas amigas. Olha, hoje o Conexão Sergipe é um convite para você, mulher, parar por alguns minutos e olhar para si mesmo. Nessa nossa série especial do Mês da Mulher, vamos focar em algo extremamente importante: as dúvidas que surgem quando você se olha no espelho ou sente que algo no seu corpo mudou. Para nos ajudar nessa jornada do autocuidado, receba a Luana Mello. Ela é enfermeira, especialista em ginecologia e obstetrícia. Luana, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje conosco, nesse papo que é um papo direto, prático e sem tabus, não é isso? Isso mesmo, André. Estou à disposição de vocês. Fico muito lisonjeada com o convite de estar aqui e poder falar com mulheres. E falar de mulheres é sempre o que eu gosto e vou estar sempre aqui quando precisar. Que bom. E hoje, como eu já disse, nós estamos em mais uma edição dessa série especial homenagem às mulheres, né? E tem uma coisa que a gente observa muito, né? Que é, e nós que somos homens, a gente vê isso até dentro de casa, algumas vezes, enfim, que muita mulher foge do exame de lâmina, né? O preventivo, que é um exame preventivo, na verdade, né? Que é um exame importante, muitas das vezes por medo ou até mesmo por vergonha. Então vamos ver o que o povo nos pergunta aqui, lá das ruas da cidade. André, mesmo sem sentir nada, a mulher precisa fazer exame ginecologista todos os anos? Luana, essa é uma pergunta clássica, né? O corpo precisa dar sinais para que a mulher possa procurar, para que ela possa se preocupar, né? E procurar um ginecologista. E a questão da vergonha, né? Como vocês que são profissionais, que lidam ali no dia a dia com as mulheres, vocês lidam com essa vergonha, esse tabu no consultório? Sim, André, é um tema bastante discutido para a gente mesmo da ginecologia, né? As mulheres têm realmente esse receio de só precisar procurar o ginecologista, um profissional de saúde, quando existem os sintomas. E, na verdade, não é assim que funciona, né? As mulheres precisam fazer o preventivo, como você falou, como elas conhecem, preventivo, exame de lâmina, Papa Nicolau, todos os anos, tá? Então, independente de ter sintomas ou não. Outra coisa importante que a gente quer frisar é que o exame preventivo, ele agora vai vir com uma nova rotulagem, vamos dizer assim. Então, ao invés da gente ir atrás do câncer no exame, a gente agora vai ter a testagem do HPV. Essa testagem, a gente vai atrás do HPV. O HPV é o vírus grande causador dos cânceres de colo de útero. Então, a gente não vai mais focar em procurar o câncer, e sim procurar o vírus que vai causar esse câncer, tá? Que é exatamente fazer esse trabalho preventivo. Exatamente. Identificando o vírus, caso haja, você faz pelo trabalho preventivo que não chegue no estágio mais avançado que é o câncer, no caso. Exatamente. Então, essa testagem já vai ser disponibilizada no nosso SUS, que é bastante importante, né, enfatizar isso para as mulheres. E que esse preventivo ele vai durar agora 5 anos. Então, ao invés da gente fazer agora o exame preventivo anual, a gente vai estar fazendo a testagem do HPV a cada 5 anos. Essa mulher vai estar muito mais resguardada com relação ao câncer de colo de útero. Mas já está preventivo, já está valendo isso? Já vai valer. Nos consultórios privados, a gente já está fazendo. Então, no consultório privado, eu já faço essa testagem do HPV, que é a genotipagem desse vírus. Ele vai dizer para a gente, essa mulher tem o vírus cancerígeno ou não tem o vírus cancerígeno, né? Que é uma grande minoria dos vírus do HPV que são cancerígenos. E isso leva algum tempo no nosso organismo, não é tão simples. Não é a mulher se contraiu hoje o HPV e amanhã ela está com câncer. Não, isso leva um tempo. E esse tempo geralmente é 5 anos, é por isso que o intervalo entre um exame e outro vai ser geralmente 5 anos. Tá, então a prevenção não é sobre tratar doença, não é? Exato. É sobre garantir que ela não apareça, que ela não chegue. Então, quem puder, procure a unidade básica mais perto da sua casa. É um exame eu acho que é um exame que é rápido e que salva vidas. Rápido, prático e indolor, né? As mulheres têm muito esse tabu, esse receio de colher lâminas. Eu pego mulheres no consultório de 40 anos que nunca fizeram um citológico na vida, mulheres que já tiveram filhos e que nunca fizeram um citológico, e a gente precisa alertar com isso. E não essa mulher prevenir quando vem um sintoma, e sim fazer o exame regularmente. Então, procura um ginecologista, procura um profissional de saúde, as enfermeiras fazem esse exame, a gente tem no posto de saúde, né? Bem pertinho ali de casa.
vai, faz seu exame e aí você vai estar cuidando de si mesma. As mulheres precisam fazer isso e não simplesmente tratar doenças, né? Qual é, Luana, assim, uma idade que, a partir daquela idade, a mulher deve sempre estar fazendo esse exame? Boa pergunta. O Ministério da Saúde diz pra gente que a gente tem que colher lâmina, colher o citológico a partir de 25 anos, né? Então, a partir de 25 a 64 anos, todas as mulheres devem fazer esse exame anualmente. Agora, com a testagem do HPV, vai passar a ser 5 anos, mas ainda não está em vigor na rede SUS, mas vai estar futuramente. Então, todas as mulheres a partir dos 25 anos, não tenha dúvida, procure a unidade básica mais próxima de sua casa para poder fazer. Mas, exatamente. Luana, outro tema que gera assim, muita confusão é o uso de hormônios, né? Sim. Então, a gente sabe que esse é um tema que é muito discutido. E vamos aqui a mais uma pergunta aqui do nosso pessoal aí nas ruas da nossa cidade. Eu tomo anticoncepcional há mais de 10 anos, através de indicação de uma amiga, e sinto muitas dores de cabeça. Pode ser o anticoncepcional? E como eu faço para escolher o certo? Veja, Luana, esse método de escolher remédio por indicação de amiga é um perigo, né? Eu acho que é um perigo, assim, seríssimo. Então, explica pra gente aqui por que cada mulher precisa de um olhar individual e quais as opções modernas, mais atuais, né, para que não tenha que tomar a pílula, também para a mulher que não quer ter filho, não quer ter um neném. Sim, é muito comum, muito mais do que a gente imagina, essas mulheres tomarem a medicação que a amiga toma, que a vizinha toma, que a mãe que indicou, né? E tomar erroneamente, o que é pior. Não é nem você tomar o que a vizinha indicou, mas você tomar ainda erroneamente. Isso vai trazer prejuízos para a saúde, né? Ela falou aí da dor de cabeça, que é a cefaleia, a gente pode ter uma alteração de humor, alteração na libido dessa mulher, né? E consequências mais sérias, como acidente cardiovascular, que é o AVC. Essas mulheres futuramente podem ter um aumento de pressão. Tudo isso são doenças sérias que as mulheres podem ter simplesmente por uma pílula, né, que foi indicada. E aí a gente fala de pílula e a gente está falando dos métodos contraceptivos. Pode ser injetável, né? Então, o que é que a gente indica? Que essa mulher procure sim um profissional de saúde, tá? Pode ser um médico ou enfermeira. E aí juntos vão escolher um método que se adeque a essa mulher, enquanto, né, mulher, com as suas necessidades diárias, como também com a necessidade do dia a dia daquela mulher, tá? Então, a gente fala em escolher o método juntos. Então, não é o profissional quem vai ditar qual é o melhor método para aquela mulher, e aquela mulher também pode vir com a ideia, né? Então, hoje a gente tem diversos métodos, né, inclusive disponíveis no SUS. O mais novo que chegou foi o implante subdérmico, que é o Implanon. É um método muito bom e já está acessível no SUS, né? Nas grandes cidades a gente já tem, aqui em Aracaju a gente tem, Lagarto, Estância, os maiores centros, acho que Glória também já chegou e vai chegar nos menores centros também, futuramente. Mas a gente tem o anel vaginal, que é pouco conhecido. A gente tem o DIU, que a gente tem tanto o DIU hormonal quanto o DIU de cobre. O DIU de cobre é disponível no SUS, né? Eu faço isso lá na cidade de Indiaroba e é SUS. Então, a gente tem uma gama realmente de métodos. Senta com o profissional de saúde e vai discutir qual seria o melhor método para você. Essa é a melhor escolha, sem dúvida. E opções muitas tem no SUS. Muitas no SUS, exatamente. Então, Lana, veja, agora eu queria falar sobre um outro assunto que a gente acompanha, que atinge muito as sergipanas e que muitas das vezes é ignorado. Vamos ver aqui mais uma pergunta. André, eu sinto cólica todo mês e às vezes eu não consigo me levantar para ir trabalhar. Isso tem cura? Isso provavelmente é a famosa endometriose, né? Isso. E quando é que essa cólica deixa de ser um desconforto comum, né? E vira um sinal de alerta que algo realmente não vai bem, algo está errado? Uma questão que chega muito pra gente são essas dores incapacitantes. Dor não é normal. A gente sentir incômodos é normal. Então, eu gosto sempre da frase, não normalizem a dor, né? Então, a gente deve sempre se preocupar quando essa dor, ela nos impossibilita de realizar nossas funções diárias. Então, a mulher que trabalha, a mulher que é mãe, a mulher de ir para uma academia, né? Então, isso é uma dor alerta. Então, se a mulher tem essa dor, que você não consegue fazer suas atividades diárias, ela precisa ser acompanhada, sim, com um profissional e avaliar, porque pode ser a famosa endometriose, como você citou, ou uma outra doença que a gente também tem, que também causa bastante dor, que é a adenomiose. Então, são doenças relacionadas ao útero e que causam infertilidade. Fora essas dores, né, próprias ali do dia a dia,
a gente ainda corre o risco de ficar com a fertilidade aí abalada ou até diminuída totalmente por causa de uma doença. Então, sempre é prevenir. O tratamento para esses dois tipos de doenças é complexo, é complicado? A gente trata isso com hormônio, né, geralmente, e com métodos contraceptivos. Então, a gente precisa adequar o método contraceptivo daquela mulher para que aquela mulher não tenha ovulação e menstruação, tá? E aí essa mulher não vai ter mais essas cólicas incapacitantes. Alguns casos mais severos, a gente vai precisar realmente de cirurgias, né? E temos isso tudo no SUS também. Então, isso é muito importante, que as mulheres saibam que aonde procurar, o que procurar, qual profissional. A gente está tendo no Hospital Santa Isabel mutirões de cirurgias de endometriose para que realmente acabem essas filas que a gente está tendo, né? São muitas mulheres, mais do que o que a gente possa imaginar, que chegam no consultório com essa queixa e às vezes isso é até deixado de lado, porque às vezes é como se a mulher precisasse passar por dor, né? E não é para passar por essa dor. Então, que as mulheres saibam qual é o momento de chegar para uma consulta, né? Que façam essa queixa mesmo, que às vezes a gente vai ali sofrendo caladinha e aquilo não é normal. Mas tá vendo só, se a sua dor te impede de viver sua rotina normal, não aceite isso. Procure um especialista, o diagnóstico, né, precoce, ele evita complicações futuras, inclusive para quem sonha em ser mãe, né? Com certeza. Eu queria aproveitar aqui também para registrar, Luana, que em outubro do ano passado, a deputada federal Iandra, ela aprovou um projeto muito importante para as mulheres, lógico, que é o projeto de lei, né, que ela aprovou no plenário da Câmara, né, que garante às mulheres uma licença menstrual. A ideia é que as mulheres que comprovarem sintomas graves associados à menstruação, elas possam se ausentar por até 3 dias do trabalho sem as perdas do seu salário. O projeto agora está no Senado para análise e, sendo aprovado, vai para a sessão do presidente, vira lei e as mulheres passarão a ter esse direito. Mas eu acho que isso é importante, né? Também garantir isso às mulheres, né? Com certeza. Não é um incômodozinho, né, André? Às vezes tem muita mulher que desde muito nova, a gente não está falando de mulheres na fase adulta mesmo, mas mulheres de muito nova, quando começa ali o ciclo menstrual, essas meninas já têm muito essas dores. Então, isso vai ser muito importante, né? Essas mulheres terem esse direito, é mais um direito garantido para a vida da mulher, que realmente não é brincadeira, né? Luana, uma mulher que identifica, né, que tenha a endometriose, quais são os passos? Qual é os passos que ela tem que fazer, né, para poder fazer todo o ciclo completo do tratamento, se necessário for até a cirurgia? Então, a mulher deve procurar, primeiramente, o seu posto de saúde, né? Diagnosticado realmente essa endometriose através de alguns exames que a gente precisa, essa mulher vai ser encaminhada diretamente ao ginecologista da própria Santa Isabel. Nessa ginecologia, a médica vai tentar tratamentos alternativos, não funcionando, aí sim essa mulher vai ser encaminhada ao cirurgião ginecologista. A cirurgia é feita lá mesmo. Inclusive, essa mulher, André, ela tem acompanhamento com o nutricionista, ela tem acompanhamento com o psicólogo, porque são mulheres que realmente, às vezes, passam uma vida de incapacidade por conta da endometriose. E é super importante esse papel que a gente está tendo agora de captar essa mulher, levar essa mulher até o Santa Isabel e lá ela ter toda essa rede de atendimentos, né? E ficar livre de uma vez por todas dessa doença que não é fácil. O resto da vida. Tomara. Ô, Luna, quando você fala Hospital Santa Isabel, então é o único hospital do estado credenciado pelo SUS para fazer esse tratamento aqui em Sergipe. Isso mesmo. Santa Isabel. Aqui sempre está sendo lá. Inclusive, hoje eu vi uma reportagem, né, que estava falando justamente sobre essas cirurgias. Eu tenho clientes minhas de Poço Verde, eu atendo na região de Lagarto, então Poço Verde, Tubias, Simão Dias, mulheres que já vêm sendo acompanhadas nesse programa e é um programa que funciona. A própria rede de marcação do município consegue essa marcação diretamente com o Hospital Santa Isabel. Aí que bom que, como você bem colocou, não é só até a cirurgia, depois ter todo um acompanhamento pós-cirúrgico, inclusive com nutricionista, Isso. todo acompanhamento. Uma rede mesmo integrada, né, para a melhoria desses casos dessas mulheres. Oh, que bom. Mas vamos agora para mais uma pergunta. Eu sou jovem, eu preciso me preocupar com o câncer da mama? Luana, veja, muita gente acha que o câncer de mama é uma coisa só para depois dos 50 anos. A gente já viu, por exemplo, que é outra coisa, mas o exame de endometriose, a mulher a partir dos 25 anos deve fazer, não é? Quais são os sinais de alerta que a mulher de qualquer idade deve observar hoje mesmo para evitar, né, o câncer de mama?
O ideal, André, é que essa mulher se conheça, né? A gente tá falando de mamas que vão mudando, não é dormi hoje, acordei amanhã e minha mama tá diferente. Não, ela vai mudando devagarzinho. E aí a gente tem alguns sinais que é saída de secreção pelo mamilo, alteração da cor dessa secreção, é uma mulher que sente uma retração na mama, a anatomia da mama, então a posição daquela mama já está diferente. São sinais de alerta para a gente, independe da idade, tá? Então, a gente olhar no espelho e ver como a gente tá, ver como as nossas mamas são, isso a gente deve fazer sempre, e não somente depois do 40, depois dos 50, porque a gente tem muito isso, né? O Ministério da Saúde recomenda para a gente que a partir dos 40 anos, esse exame seja feito a cada 2 anos, tá? Mas para mulheres que têm familiares próximos, irmã, mãe, que tiveram câncer de mama, esse número ele baixa um pouquinho. E essa mulher deve fazer 10 anos, pelo menos, antes da idade que a mãe ou a irmã tiveram esse câncer. Então, a gente tem alguns números que são recomendações. A gente pode estar fazendo isso antes? Claro. Uma menina de 20 anos que chega e fala que tem uma retração de mama, o profissional deve avaliar aquela mama e indicar já uma ultrassonografia mamária, uma mamografia. Então, é como eu falei para você, isso independe da idade, né? Então, essa mulher se cuidar e se observar é a primeira coisa que deve ser feita. E você, Luana, assim, que é uma profissional que lida no dia a dia, você tem observado que as mulheres estão cada vez mais conscientes dessa necessidade de se autocuidar, de auto tomar conta de si mesma, em especial nessa questão do câncer do mama? Sim. Era uma questão antigamente. O câncer é uma doença que as pessoas às vezes não gostam nem de falar o nome, né? Eu escuto às vezes isso assim, aquele nome brabo, aquela doença braba, né? E a gente hoje está tratando o câncer de uma maneira diferente. É um número muito maior de mulheres que estão apresentando câncer? Sim. Mas por quê? Porque essas mulheres estão procurando a unidade. Então, muitas mulheres antigamente usavam roupas fechadonas e morriam com aquele câncer sem a família saber. Hoje não, a gente já vê. Eu tô com um carocinho, senti tomando banho, na mesma hora que você vai passar o sabonete, senti um carocinho, já procura a unidade, já procura a enfermeira, procura o médico. E ali já vai ter aquele diagnóstico muito precoce. O diagnóstico precoce, André, ele é fundamental para um bom prognóstico de cura dessa doença. Então, se essa mulher descobre um câncer que já está uma ferida, aí é uma coisa muito mais difícil da gente tratar. Mas quando essa mulher descobre aquele carocinho muito pequeno, numa mamografia que ela fez, às vezes, de rastreio, por causa da idade, por exemplo, é um câncer muito mais fácil, porque a gente está pegando ele muito no comecinho. Então, os tratamentos estão muito avançados, né? A medicina está aí para isso. Então, a gente consegue tratar essa mulher muito melhor. Agora, a gente fala muito do câncer de mama na mulher, né? E a gente está no mês da mulher e o programa hoje é dedicado às mulheres. Mas também nós temos um percentual bem mais baixo, mas também que chega nos homens, né? O câncer de mama nos homens, né? No homem, né? Exatamente. E a gente precisa também alertar, quando a gente fala do câncer de mama, é como você falou, a gente fala muito a mulher, mas o homem também tem o tecido, a glândula mamária, o tecido mamário, e esse tecido também precisa ser investigado. Então, o homem também precisa prestar atenção nas mamas, né? E observar se tem qualquer dessas alterações. É a mesma coisa, André, o que aparece na mulher vai aparecer igualzinho no homem, só que, como você falou, um número muito menor de câncer de mama no homem, né? Muito mais comum na mulher, realmente. Porque a gente fala muito, e lógico, é uma preocupação de todos nós, esse trabalho preventivo, como você falou, a cura, né, quando, infelizmente, a doença chega do câncer de mama nas mulheres, mas eu já vi casos de câncer de mama no homem, como colocamos aqui, é bem mais raro, mas existe também. Então, existe, com certeza. Então, vocês homens também, né, façam o autotoque, façam toda a prevenção, porque nós não estamos livres, né? Não, de jeito nenhum. Luana, e para fechar, um assunto que pouca gente fala abertamente, mas que pesa muito no dia a dia, né? A saúde da mente e o bem-estar. As mulheres hoje estão exaustas, o estresse dessa jornada dupla interfere muitas vezes na saúde, e isso tudo, né, tem consequências. O que é que isso interfere na saúde íntima das mulheres? Acho que você está falando da libido, né? Libido, isso. Quando a gente fala da libido, André, a gente está falando de vários pontos, tá? Então, a libido da mulher é muito diferente da do homem, né? Eu digo que o homem é um botãozinho, a gente aperta, o homem está pronto. A mulher, ela constrói isso no dia a dia. E aí a gente tem
o estresse, a rotina diária, né? Hoje, as mulheres têm essa rotina, às vezes, tripla de trabalho, porque trabalha fora, em casa tem as crianças, à noite sai para dar um plantão, enfim. Então, tudo isso vai interferir. Então, quando a mulher chega para mim e pergunta, é porque minha libido está baixa, pode ser meu anticoncepcional? Sim, pode ser um anticoncepcional. Mas aí a gente vai para uma investigação muito maior. Então, qual a sua atividade física, como ela está? Como está a sua saúde emocional? Como é o seu parceiro em casa, sua parceria que você tem em casa? Tudo isso conta para a libido da mulher. Então, não é um tema que a gente vai falar somente do anticoncepcional, somente da libido que está baixando por causa do uso de um anticoncepcional, por exemplo. A gente vai falar de temas gerais, né? Então, a mulher precisa ter um sono bom, né? A mulher precisa descansar, a mulher precisa ter uma atividade física, a mulher precisa ter uma parceria que na hora H entenda e saiba os pontos que tocar para que essa mulher aumente essa libido, tá? Então, como eu falei, é um tema muito complexo e que a gente vai pontuar várias coisinhas importantes para que construa aí uma libido melhor para essa mulher no dia a dia, né? Também saber identificar, né? Quando o cansaço é emocional ou se ele é um problema hormonal, né? Exatamente, porque elas gostam demais de culpar o anticoncepcional, como eu falei, né? É porque meu anticoncepcional. E aí a gente vai pontuando essas questões. Está dormindo, né? Consegue fazer uma atividade física? Como está a sua alimentação? Como você se vê, como você se enxerga? Porque a gente pensa na autoestima dessa mulher. Imagine você, uma mulher com autoestima ruim, qual libido que essa mulher vai ter? Se ela não se sente bem consigo mesma, como ela vai se conseguir, né, se sentir bem com outra pessoa, com o parceiro? Então, a gente precisa pontuar várias questões. Essa mulher precisa estar bem como um todo, para aí sim ela ter uma libido legal, né? Na hora H ser algo prazeroso, algo gostoso para ela também, que isso é um tabu, a gente conversar sobre isso. Quando a gente pega mulheres mais velhas para conversar, elas não falam, né, disso, não falam o nome libido. Minha filha, eu não tenho vontade, né? Não quero namorar, mas o meu velhinho ainda quer. Então, a gente vai conversar sobre isso. Claro que todo um dedinho ali, aqui, mas vai pontuando esses temas importantes. E isso não só numa idade mais avançada, mas em todas as idades, né? Eu pego meninas de 20 e poucos anos no consultório que falam que a libido já está ruim, que a libido já está baixa, que era assim e agora não é mais. Então, como é que a gente vai resolver isso? E aí a gente precisa abrir esse leque de discussão, que não é apenas um ponto, são vários pontos, né? E que muitas das vezes o hormônio paga e a culpa não é dele. o culpado, exatamente. Luana, a gente falou aqui da questão da saúde mental, do bem-estar, e você colocou aqui de forma muito clara que muitas das vezes, não é, o problema está no dia a dia, está em casa, é o problema do trabalho, mas também muitas das vezes é o problema da relação com o companheiro, com o esposo, né? O que é que nós homens podemos contribuir para melhorar a saúde mental das mulheres? A parceria que você tem em casa, seja um homem, seja uma mulher, que essa pessoa seja colaborativa, né? Como a gente sabe, as mulheres hoje têm duplas, triplas jornadas Sim. de trabalho, né? Eu sou uma delas e a gente precisa dessa parceria, André. E ajuda mesmo, né? Não é no sentido de a mulher nasceu para tomar conta do filho. Não, o homem também, né? Não é um consenso quando a gente vai gerar um filho, não é um consenso. Eu quero, você quer, então vamos lá, a gente vai ter uma relação e a gente vai cuidar desse ser. Então, não é a obrigação da mulher ir lá dar um banho, né? Um simples banho que o pai vai lá e faz, né? Um simples café da manhã quando aquela mulher está ali meio atrasada. Então, são coisas do nosso dia a dia mesmo, né? É entender, por exemplo, que a mulher não é aquele botãozinho na hora da relação sexual, entende? Que essa relação com o sexual ela é construída durante todo o dia, né? Eu falo isso pro meu esposo sempre, viu? A relação sexual, ela nasce no nascer do sol. Acordamos, bom dia, dá um beijo, né? Faz um café, é um misto rapidinho, bota na vasilhinha para a coitada levar para o trabalho, entende? Tudo isso a mulher vai ali criando aquela afeição, né, com o marido. A relação sexual ela não é construída só na cama, né? Que o homem saiba, por exemplo, tocar a mulher, né? Que a mulher saiba ser tocada. Então, aquilo que eu te falei sobre
a mulher se conhecer parte disso também. Então, tem mulheres no consultório que eu atendo que essa mulher nunca se tocou na vida sozinha. E a gente precisa fazer isso, né? Então, é um outro tema importante. Então, esse homem precisa saber tocar essa mulher, esse homem precisa saber do que é que a sua parceira gosta, entende? Na relação sexual. A gente gosta disso, a gente gosta daquilo. Então, o que é que a gente gosta, entende? Então, tudo isso favorece a nossa libido. Tem que ser o gostar de ambas as partes, né? O gostar de ambas as partes, exatamente. Então, a relação sexual ela é construída dia por dia, hora por hora, né? Não é o prazer do homem, não. A mulher também precisa ter esse prazer. Isso faz parte da nossa saúde mental, né? Até, às vezes, quando a gente tem uma amiga estressada, essa daí hoje não namorou, né? A gente não fala. Às vezes, o homem está estressado e a gente fala, esse homem parece que dormiu de calça jeans, né? Então, o homem tem muito isso, essa satisfação. E a mulher também precisa ter, né? Isso faz parte de aliviar o nosso estresse, isso faz parte da nossa rotina da boa convivência, tá? Então, a gente precisa disso, essa parceria, eu gosto sempre dessa palavra, seja qual for a orientação sexual, isso tem que existir, né? Essa parceria, como você falou, é ao lado, os dois é que constrói isso, e não aquele tabu de que o homem manda naquilo e pronto. Não, o homem está ali para auxiliar a mulher, auxiliar nas demandas de casa, dos filhos, do trabalho, né? Às vezes a mulher está ali atarefada com coisas do trabalho mesmo que ela traz para casa, e o parceiro está ali ajudando ela, né? E a construir essa relação sexual mesmo. Porque muitas das vezes o homem acha que a sua jornada é o trabalho fora de casa e quando chega em casa, que a mulher também tem a jornada ou fora de casa, ou a jornada dentro de casa, mas quando o homem chega em casa, acho que tem que encontrar tudo pronto, o almoço pronto, o jantar pronto, a cama feita, a criança embalada ali pelo carinho da mãe, mas também tem a obrigação do pai, né? Com certeza. Né? De estar ali cuidando da criança, de dar o banho. Então, já viu os homens aí que a sua participação ela é fundamental nessa construção, né? Da saúde mental da mulher, do bem-estar da mulher. Não pode ser o bem-estar somente de nós homens, né? Com certeza. Mas, pessoal, que aula, viu, Luana, com você aqui hoje. Quero aqui agradecer muito. Acho que conseguimos tirar aqui um peso das costas, né, de muita gente com essas informações. Acho que aqui a gente foi, né, falamos de vários temas. Pena que o tempo é pouco, né, para falar de tantos temas importantes para as mulheres, mas quero agradecer muito assim, aqui a sua vinda, agradecer aqui as suas explicações. Acho que as mulheres puderam aqui tirar dúvidas importantes para o seu dia a dia, não é? Porque muito do que você falou aqui é do dia a dia da mulher, não é? Ela se autocuidar, ela poder se olhar no espelho no seu dia a dia. Então, muito legal aqui a sua entrevista na manhã de hoje, nesse mês especial em comemoração às mulheres. Eu quero aqui deixar, né, o nosso microfone aqui aberto, Conexão Sergipe, para as suas considerações finais. Meu querido, eu quero agradecer, né, essa oportunidade, como eu te falei, conversar com as mulheres é sempre um tema muito bom para mim, né? Eu gosto muito de falar, gosto muito de conversar. E quando o assunto é mulher, então, né? Estudei para isso, estudo para isso. O universo feminino é enorme, né? Hoje a gente conseguiu falar um pouquinho só, mas eu quero deixar um recado para as mulheres, né? Que essas mulheres se olhem, né? Se conheçam, ao invés de você colocar a culpa A, B, C, então que a gente consiga se olhar, ter esse cuidado com a gente mesma. E quando a gente cuida da nossa saúde, a gente está se priorizando, né? Para eu estar bem com o outro, eu preciso estar bem comigo mesma. Então, que essa mulher realmente se olhe, se cuide, se preocupe com você mesma, né? É o que a gente da ginecologia sempre pede. Os profissionais de saúde, de uma maneira geral, a saúde está aí muito evoluída, né? A gente não precisa estar com a doença, a gente precisa prevenir a doença, né? A gente tem vacinas, a gente tem um posto de saúde pertinho de casa, então tudo isso serve para a mulher se cuidar, né? Então, as portas estão aí abertas, basta a gente buscar e a gente querer. Eu acho que a palavra de ordem é prevenção. Prevenção, né? exatamente. Prevenção. Então, mulher sergipana, o recado da Luana aqui hoje é simples, né? Se conheça, se olhe, não é? Se ouça. Se ouça, exatamente. Se coloque na sua agenda como prioridade, né? Exatamente. Sua saúde não é luxo, ela é prioridade. Então, eu quero aqui, Luana, agradecer mais uma vez. Muito bom, muito legal aqui nosso bate-papo na manhã de hoje. Ó. E se você perdeu alguma parte dessa nossa conversa, o programa completo estará daqui a pouquinho no meu canal no YouTube, o youtube.com André Moura SE. Mande o link para sua mãe, para sua irmã, para sua amiga de trabalho, para sua vizinha, né? Porque informação boa é aquela que ajuda
quem a gente ama. Luana, muito obrigado pela clareza aqui das explicações, por ter aceito nosso convite. E para você de casa, um domingo abençoado, com muita saúde e, acima de tudo, amor próprio. Até o nosso próximo Conexão Sergipe aqui na sua TV Atalaia.